Amém. Meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade. Nessa noite, nesse primeiro domingo do culto que temos nesse ano, estamos aqui para Te adorar e glorificar. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido nesta vida e até chegarmos na glória, Senhor, o Senhor há de nos dar condições para fazermos a leitura que devemos fazer daquilo que temos para realizar aqui em Teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus para nós hoje vai dizer que Deus nos capacita, é Deus quem nos qualifica, é Deus quem nos amadurece. O texto sagrado hoje tem como objetivo mostrar para nós que há possibilidade que nós passemos um tempo aqui na terra e tenhamos dificuldade para fazer leitura desse mundo ao qual estamos vivendo. É preciso que cada um de nós tenha a sensibilidade necessária para que Deus seja glorificado em nossa vida e que possamos amadurecer passo a passo da história que temos vivido com Deus. Então a palavra para nós hoje fala que é Deus quem capacita. E essa leitura tem que ser feita por nós, porque muitas vezes ouvimos a leitura do mundo e queremos caminhar dos mesmos moldes que o mundo anda, e para nós a coisa é diferente. Nós não estamos nos segurando e nos firmando nos recursos que o mundo pode oferecer para nós. Pelo contrário, nós estamos aqui para dar outra possibilidade e as pessoas que estão ao nosso redor possam fazer uma leitura em Cristo Jesus. Então, nós estamos aqui para dar às pessoas que estão fora daqui a capacidade de estar vivendo orientado, amadurecido pelo próprio Deus. Isso tem se invertido e nós queremos aprender com o mundo como ser capacitados. Isso não está certo, esse não é o caminho. O caminho é nós, em Cristo Jesus, levando ao mundo como nós podemos amadurecer de forma certa, de forma correta, de forma cristã. Então, querido, quando você era criança, você tinha uma visão de mundo. Quando você passou a ser adolescente, a visão de mundo mudou. Quando você passou a ser jovem, a visão de mundo mudou de novo. E quando você chegou à idade adulta, também mudou a visão de mundo. O que mudou? O mundo mudou? Não, o mundo não mudou. Quem mudou foi você. Foi Deus quem te amadureceu. Foi Deus quem te capacitou. A presença de Deus na sua vida deu-lhe condição de fazer novas leituras com base na caminhada em Cristo Jesus. Então, aquela leitura que você fazia quando você era criança, a dimensão disso para a leitura que você faz hoje, na idade adulta, foi uma intervenção de Deus na sua vida, dando a você capacitação, desde a professora lá de escola dominical, dos professores da escola dominical, até as pregações, até o convívio com a igreja, até o momento de você adentrar os estudos, o momento que você foi fazer faculdade, você foi trabalhar, que você casou, e a sua história toda foi escrita, porque Deus te capacitou, e foi Deus quem te amadureceu, não foi o mundo que amadureceu você. Não foi os recursos do mundo que amadureceram você, foi o próprio Deus que lhe deu condição para fazer a leitura certa da sua caminhada. Então a leitura de hoje, a palavra de hoje fala, Deus que te dá condições para viver nesse mundo, orientado por Ele mesmo, Deus. Cuidado, muito cuidado nessa hora. Porque há muitos recursos fora de Deus, e esses recursos fora de Deus estão aí para te levar para longe dEle, estão aí para te colocar numa posição onde Deus não mais pode influenciar o seu amadurecimento na fé. Então essa é a hora de termos muito cuidado, nós que vamos trabalhar como igreja, para levar a capacitação de Deus e o conhecimento da verdade através do próprio Deus. O texto vai nos falar isso,
de algumas formas diferentes. E eu pego a pessoa de Pedro. Qual foi a circunstância de Pedro? Jesus chega para Pedro e fala o quê? A primeira cena é essa: Pedro, eu estou orando por você. Sabe por quê? Porque Satanás te pediu para te peneirar. E eu estou rogando por você para que a sua fé não desfaleça. E Pedro aqui já está caminhando com Jesus há algum tempo. Pedro aqui já faz uma leitura de mundo na dimensão do cristianismo, de uma caminhada com Cristo. E Pedro se volta para Jesus e Jesus, deixa isso comigo, o Senhor é muito santo para lidar com isso. Deixa Satanás vir que eu vou dar um jeito nele. Eu vou fazer com que esse bicho saia correndo. Deixa que eu me resolvo com Satanás. O Senhor é muito santo. O Senhor veio aqui para fazer a sua missão. Então deixa que essa parte difícil eu mesmo faço. E ele comete o pecado ingenuamente da autossuficiência, né? Deus, deixa que eu me resolvo. Essa parte aí, o Senhor é Deus, fica aí com a eternidade. Eu me resolvo com esse malandro aí. Quando ele vier, eu vou resolver isso. E Jesus fala o que para Pedro? Olha, você vai me negar, rapaz. Você vai me negar. E Pedro recebe esta informação da possível negação e, penso eu, ele deve ter falado assim: não, Jesus não me conhece, não sabe da minha capacidade, não sabe dos meus recursos, não sabe o que eu já vivi e que eu aprendi nesse mundo. Deixa, Jesus, eu vou mostrar para você que eu sou bom nesse negócio. Possivelmente tenha sido esta a posição. Eu faço isso sozinho, eu me resolvo. E o texto vai dizer exatamente isso, no modelo de que Pedro passa para nós aquilo que ele aprendeu com esta caminhada, dessa derrocada, onde ele vai ter dificuldades para se resolver com Jesus. Em primeiro lugar, Deus nos capacita, nos dando a capacitação na humildade. O verso de número 5 vai dizer: cingi com humildade, deixe que a humildade conduza a sua vida. O exemplo maior de Jesus não é a exaltação e a glorificação, mas o fato de ter vindo na manjedoura e ter ido à cruz. Então a igreja aprende com Deus, Deus nos capacita, nos dando a possibilidade de, como Jesus e no seu exemplo, vivermos em humildade. Verso de número 5 diz: o Deus da graça aos homens, é Deus quem dá a nós condições para vivermos aqui nessa terra, queridos, e somos capacitados por Deus para viver aqui. Não precisamos de outros recursos a não ser da intervenção capacitadora de Deus. Humildade para reconhecer a dependência. Nós precisamos de Deus, porque somente com Deus venceremos. Verso de número 6 diz: humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus. Queridos, este é o único caminho digno para o cristão. Não há outra possibilidade para nós. Nós precisamos caminhar numa total dependência daquele que nos mantém vivos. E estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e agora estamos vivos. E vivos porque Deus nos deu condição para tal. Ninguém levantou do túmulo com as próprias pernas. Todos nós fomos ressuscitados no Espírito, e no Espírito de Deus, para viver humildemente. A leitura da humildade é a leitura da submissão. Deus tem para nós algo para realizar, debaixo do seu querer. É Deus quem condiciona a nossa capacitação, desde o dia que você nasceu, querido e querida irmã, até o dia que você vai chegar na glória. Ou você pensa que você caiu na sua família por acaso? Ou você pensa que você está em São José dos Campos por acaso? E você pensa que você namorou e casou por acaso?
e você pensa que você teve filhos por acaso, e você está nesta igreja por uma mera coincidência, ou você pensa que tudo que ele já te ensinou foi um problema de percurso, foi uma coincidência da história. O próprio Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Desde o dia que você nasceu, no lar que Ele o colocou, até o dia que você vai adentrar a glória, todos esses dias foram contados por Deus. E Ele sabe exatamente como Ele será glorificado na sua vida. Tenha humildade para reconhecer isso. Diga: Senhor Deus, eu sei exatamente o que é depender inteiramente de Ti, estou submisso à Tua vontade. Essa é a nossa única condição, porque nós não vamos nos submeter ao curso do mundo, nós não vamos nos submeter a Satanás, e nós não vamos nos submeter às inclinações da nossa carne, ainda que sejamos pecadores. Nós precisamos nos humilhar perante a poderosa mão de Deus, é Ele quem nos conduz. Segundo lugar, o texto também vai falar que Deus nos capacita com sobriedade, e a palavra sobriedade nos dá a ideia de luz, de lucidez. Nós não estamos andando no meio da massa, há clareza no nosso entendimento. Eu sei exatamente o que está acontecendo, eu sei exatamente o que eu estou passando. Diz o verso de número 7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade. Ainda que ansiosos, sabemos onde deixá-la. Ainda que o tempo se mostre imperfeito, ou que eu não saiba o que vai acontecer amanhã, eu lanço a ansiedade da minha vida para viver o tempo presente e digo: está tudo diante de Deus. E eu deixo diante de Deus toda a minha ansiedade e confio inteiramente nele. Isso é uma atitude sóbria, e Deus nos capacita, nos dando sobriedade para tomar as nossas decisões. Primeiro lugar, lanço sobre ele tudo aquilo que está pesado para mim. Eu não sei, pastor, que profissão eu vou seguir, eu não sei aonde vou morar, eu não sei se caso ou não caso, eu não sei que caminho devo seguir na minha vida, pois a ansiedade das suas decisões fiquem perante o Senhor agora. Largue sobre Deus a sua ansiedade, porque o mundo não vai lhe dar a solução. Pelo contrário, vai mais confundir você do que trazer luz, trazer clareza às suas decisões. Sabe por quê? Porque o diabo anda em derredor de você como um devorador. Ele sabe que não pode tirar você da eternidade. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai tirar um pouquinho da glória de Deus da sua vida. Ele vai fazer você tomar uma decisão que vai comprometer toda a sua caminhada. Ele sabe que da eternidade você não sairá. Então ele vai infernizar a sua vida aqui na terra. Quanto mais você depender de você mesmo, e você vai negar a Jesus, de alguma forma. Quem capacita é Deus. A vitória vem da mão de Deus. A paz virá da eternidade para você. E depois de ter sofrido por um tempo, diz o verso de número 10, e a gente não gosta desse dizer, mas Pedro experimentou isso na própria carne, e o sofrimento não é uma maldição, mas o sofrimento aqui vivido por Pedro e testemunhado a nós, é aquele que produz capacitação, é aquele que faz com que a gente fique com a coraça forte,
é aquele que traz a nós recursos para enfrentarmos qualquer que seja a dificuldade e o problema que venha diante de nós no tempo presente. Seremos amadurecidos por Deus. Não seremos mais como crianças, mas como pessoas que cresceram na comunhão e na intimidade com o Senhor. Mesmo que tenhamos que sofrer por algum tempo, diz o verso de número 10. Deus nos capacita, queridos, em terceiro lugar, com a sua cumplicidade, com a sua parceria. E Pedro vai aprender isso, vai nos testemunhar isso hoje. Ele diz que Deus tem o seu tempo, você se humilha na presença dele e ele mesmo há de exaltá-lo. Verso de número 6. É Deus e para ele, porque ele tem cuidado de nós, e quem cuida é Deus. E Deus tem um cuidado especial com cada um de nós, é Deus quem capacita. E Deus há de, no verso de número 10, ele faz uma sequência de ações, e é Deus quem faz, e Deus é o agente transformador das nossas vidas. E nessa cumplicidade entre nós e Deus, nós estamos no segundo ponto. É Deus quem é o agente transformador, não somos nós. Quem nos transforma é Deus, não sou eu com as minhas capacidades que serei transformado, mas a presença de Deus me transforma. Deus há de, verso de número 10, veja na sua Bíblia, ele há de me aperfeiçoar, e o cristão é aperfeiçoado por Deus, e o único caminho de aperfeiçoamento é o amor de Deus, é o cuidado amoroso de Deus para com todos nós. Ele já reservou a eternidade para cada um de nós. Você acha que Deus vai te abandonar aqui na terra à mercê da sua sorte? Você acha que Deus vai esquecer de você? Você acha que Ele não vai dar condições para que você seja cada dia mais próximo da perfeição em Cristo Jesus? Será que os seus olhos da infância, adolescência, juventude, vida adulta, maturidade, nunca vão chegar? Pois Deus está dizendo, é Ele mesmo que vos há de aperfeiçoar. Todas as lutas que você enfrentou e todo o sofrimento que você enfrentou foi para que você fosse aperfeiçoado. Nós não estamos à mercê da nossa sorte, é Deus quem está operando, e Deus vos há de aperfeiçoar. Segundo lugar, além de nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar, e nós estamos firmes na única base que nos sustenta, que é a graça de Deus. Nenhum de nós está aqui hoje por qualquer outra perspectiva. Todos nós estamos aqui única e exclusivamente porque a graça de Deus nos atingiu, e Deus dá graça aos humildes, Deus dá graça àqueles que se submetem, Deus dá graça àqueles que se abraçam com Ele e vivem uma vida de sobriedade. Deus derrama sobre nós a sua graça dia a dia, nos dando a misericórdia para cada um dos nossos momentos de aflição e de sofrimento. Vos há de aperfeiçoar, vos há de firmar, vos há de fortificar, e a força de Deus vem através da fé. Senhor, aumenta-nos a fé, nos dá a condição de crer, de sentir e de fazer conforme a Tua palavra e conforme o Teu querer. Aqueles que são aperfeiçoados, firmados, fortificados, estarão fundamentados em Cristo Jesus, e permaneceremos nele com uma fé inabalável. Efésios capítulo de número 6. Depois de termos vencido tudo, continuaremos inabaláveis. É Deus quem capacita, queridos, é Deus quem amadurece. No fim da história de Pedro, João capítulo 21,
Jesus se encontra com Pedro, Pedro já negou a Jesus. Jesus se encontra com Pedro, o que é que ele pergunta? E aí, quem que falou que ia dar conta aí? Enrolão. Está vendo? Eu te avisei. Não te avisei? Falei para você não fazer isso. Aí você foi fazer. Eu já estava orando por você, você foi fazer. Você foi querer fazer com as próprias pernas. Olha aí onde que você está. Chorando amargamente, decepcionado consigo mesmo. Jesus fez isso. O que Jesus fez com Pedro? Ele só fez uma pergunta 3 vezes. E a pergunta é a base para nós hoje. Deus nos capacita, irmãos. E Jesus não está perguntando mais nada para nós. Ele só está perguntando se você ama a Ele. É a única pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje. Ele está perguntando: você me ama? Você me ama? Você me ama? E agora Pedro tem uma outra dimensão de vida. Ele amadurece a duras penas, negando o próprio Salvador. A mais intenso dos sofrimentos, negar aquele que te salvou. E agora ele amadurece a duras penas e ouve de Jesus: você me ama mesmo? E a única resposta que ele dá é: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Senhor, tu és a Deus. Me capacita, me dá força para eu vencer a minha imaturidade. Termino, queridos, e o verso final vai dizer lá, né? A Ele seja o domínio. Sabe por que a Ele seja o domínio? Porque Deus é o único soberano. Não há mais quem possa agir soberanamente, somente Deus. Pelos séculos dos séculos, Deus é o Senhor da eternidade. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Somente Deus tem um controle do tempo. Ele não chega um minuto antes, nem um minuto depois. Ele chega exatamente na hora para fazer exatamente aquilo que precisa ser feito. Ele nunca falha, meu querido. Deus nunca vai abandonar você à mercê da sua sorte. Ele sempre estará com você, fazendo exatamente aquilo que deve acontecer. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. E a gente fala amém. A gente concorda. Concorda com quem? Com Deus. Nós estamos hoje prestando um culto, concordando com Deus. E esse momento é um momento de amém. Assim seja Deus para conosco. Queridos, é Deus quem capacita. Se você busca recurso em outra e qualquer direção, você está indo no lugar errado, fazendo a coisa errada, com as pessoas erradas. Vá à presença de Deus. Deus há de nos amadurecer. Amém, assim seja a palavra de Deus aos nossos corações. Vamos participar.